Acho que já podemos começar, né? Eu faço essa pequena apresentação em português ou francês? O que vocês acham? Acho que em português, Paulo. Tá. Então, eu, em primeiro lugar, agradeço em nome dos meus colegas, né? Em meu nome dos meus colegas, Laura de Melo Souza e Michel Riodel, você ter aceito participar do nosso ciclo de conferências, né? Le Brésil en question. E vou fazer uma breve apresentação do seu perfil, né, Miriam? Historiadora formada pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Miriam Dolnikov é atualmente docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo, além de pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Miriam Dolnikov é uma grande especialista do Brasil Império, né, que hoje tem uma quantidade enorme, né, de pesquisadores, trabalhando especificamente com temas relativos à história política, à representação, à organização institucional do Estado e do Parlamento. Ela vem diversificando também, né, um livro de 2000, o seu campo de interesses, publicou recentemente, né, um livro intitulado O Golpe à Democracia, e tem como principais publicações uma biografia do José Bonifácio, publicada pela Companhia das Letras, um livro ultra importante chamado O Pacto Imperial, Origens do Federalismo no Brasil, e mais recentemente esse livro cuja capa figura no cartaz do Le Brésil en question de hoje, a história do Império, do Brasil Império. Bom, então, grande honra recebê-la, Miriam, na noite de hoje e tarde do Brasil, para nos falar sobre a temática da independência e do regime liberal, nesta edição do Brasil en question, que vai se dedicar ao longo desse semestre a temas relativos ao modernismo e à independência. Então é isso, passo sem mais demora a palavra a você, Miriam. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo o convite por estar aqui, é um prazer, agradeço, Paulo, o convite, Laura e a todos, prazer rever a Laura e o Paulo, e queria colocar, então, aqui, minha fala vai ser no sentido de apontar o que me parece uma questão importante, tanto quando a gente pensa em independência, mas não só em independência, mas toda a história do Brasil no século XIX, que diz respeito à organização institucional, tal como ela se deu a partir enfim, das posições da elite luso-brasileira e depois da independência da elite brasileira. Por que eu acho que essa questão da organização, quando eu estou falando de organização institucional, eu estou falando, antes de mais nada, da organização de uma monarquia constitucional. E estou tomando a monarquia constitucional como um regime liberal, um governo representativo, com as características próprias dos governos representativos no mundo ocidental do século XIX. Essa questão, em primeiro lugar, se coloca porque, durante muito tempo, a historiografia brasileira, ou pelo menos uma boa parte da historiografia, interpretou a monarquia constitucional no Brasil e o projeto dessa elite luso-brasileira, antes e depois da independência, como uma
uma aparência, ou seja, partindo do pressuposto de que o liberalismo seria incompatível com a escravidão e a preservação da escravidão, o discurso dessa elite, que compartilhava do repertório do ideário liberal no mundo ocidental, era apenas retórico, e a monarquia constitucional era apenas aparência, ou seja, que houve um falseamento do que seria um governo representativo, apenas formal, e na prática não seguia a prática dos princípios liberais por ser incompatível com a escravidão. A escravidão, por sua vez, também trazia um outro elemento que tornaria inviável um regime liberal, que é a própria forma de inserção da população pobre, dos trabalhadores pobres, que numa sociedade escravista teriam uma inserção de absoluta subordinação aos grandes proprietários, o que inviabilizaria qualquer possibilidade de exercício de cidadania, que é um elemento central quando se fala de um regime liberal. E, no caso do Brasil, ainda uma terceira razão, aí do ponto de vista realmente institucional, que foi o fato de que a Constituição de 1824 consagrou uma divisão entre 4 poderes e não 3, sendo o 4º poder o poder moderador, que seria exercido exclusivamente pelo imperador e que daria ao imperador instrumentos para intervir de acordo, basicamente, com a sua vontade, nos outros poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário, de modo que também, deste ponto de vista, não seria possível falar em um regime liberal ou um governo representativo no Brasil naquele momento. O que eu estou propondo aqui é olhar exatamente de forma contrária a esta, ou seja, que a elite luso-brasileira esteve empenhada na organização, sim, de um regime liberal e de um governo representativo, tanto antes da independência, no período entre a Revolução do Porto e a independência, já vou falar um pouco sobre isso, como no pós-independência, na organização da monarquia constitucional. E aí, me parece que tem 2 elementos que explicariam o empenho desta elite em organizar um regime liberal. Na verdade, um motivo central, ao meu ver, porque, ao contrário do que diz parte dos historiadores, que o liberalismo seria incompatível com a escravidão, o que eu proponho é que é exatamente o contrário. O regime liberal foi eficaz na preservação da escravidão. Adotar um regime liberal foi uma estratégia para garantir a continuidade da escravidão. Primeiro, porque o regime liberal no Brasil cumpriria e cumpriu a função que outros regimes liberais do mundo ocidental cumpriram, que é a institucionalização dos conflitos no interior da elite. Ou seja, canalizar para dentro das instituições as divergências, os confrontos, os antagonismos entre os distintos setores da elite luso-brasileira, depois elite brasileira. Eu estou aqui, então, partindo de um pressuposto que também é distinto de uma boa parte dos autores, de que nós estamos falando de uma elite heterogênea. Ao contrário, por exemplo, do José Murilo de Carvalho ou do Ilmar de Matos, que tem abordagens completamente distintas entre si, mas tem em comum a defesa de que se constituiu no Brasil, no período da independência e depois da independência, uma elite homogênea na sua formação, homogênea na sua perspectiva de nação, homogênea no seu projeto político, que teria se articulado em torno de Dom Pedro e imposto este projeto. O que uma das questões que eu coloco é justamente o contrário, de que essa elite ela nunca foi homogênea, ela era heterogênea das mais diversos pontos de vista, ela tinha interesses econômicos, existiam setores da elite com interesses econômicos distintos entre si. Afirmar que o Brasil era um país agrário, exportador, escravista, não é suficiente
para dar conta da complexidade desta economia, então havia interesses econômicos distintos, havia realidades diferentes nas diversas províncias, e isso também resultava em setores da elite com posições divergentes, interesses opostos, havia diferenças em termos de formação daqueles que compunham essa elite, ou seja, é uma elite heterogênea, portanto, com setores com demandas distintas, muitas vezes radicalmente opostas entre si, e o regime liberal, na forma de um governo representativo, de uma monarquia constitucional, criava instituições capazes de canalizar esses conflitos, ou seja, esses conflitos passariam a ser resolvidos dentro das instituições. Dentro das instituições, eu estou falando prioritariamente, eu estou falando do Ministério, eu estou falando do Conselho de Estado, mas eu estou falando principalmente do Parlamento. Nessa abordagem que eu proponho, o Parlamento tem um papel importante na dinâmica política da monarquia brasileira, e a defesa do Parlamento como uma instância fundamental dentro do processo decisório se deu justamente em função de ser ele a instância privilegiada para que esses diversos setores da elite pudessem negociar os seus distintos interesses e antagonismos. O segundo elemento que me parece que tornava o regime liberal eficaz era a necessidade de qualquer regime de obter legitimidade. Não é possível um regime ter alguma longevidade e capacidade de manutenção da ordem interna apenas pela violência. Ele precisava ter instrumentos e estratégias para adquirir legitimidade frente a esses setores da elite, mas também frente a outros setores da população. E a legitimidade frente a outros setores da população se deu através da incorporação de parte dos setores da população pobre através do voto. Outros autores já demonstraram, entre eles, por exemplo, Richard Graham, que o direito de voto no Brasil do século XIX, desde a Constituição de 1824, ele era bastante abrangente, tendo em vista os parâmetros do século XIX. Isso fazendo um parênteses, é claro que tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo tendo em vista o que se entende por um governo representativo, por um regime liberal no século XIX, que tem as suas especificidades. Então, o direito de voto ele era relativamente amplo, para os padrões da época. O cálculo que o Richard Graham faz é que cerca de 50% dos homens livres no Brasil tinham direito de voto. Outra coisa é como isso se dá na prática, e vou falar, obviamente, como isso se dá na prática, mas vou falar um pouco mais para frente. Mas, então, o meu ponto de partida é este: a organização de um regime liberal não foi uma farsa, não foi mera aparência, foi uma estratégia de preservação da ordem escravista, justamente porque institucionalizava os conflitos no interior da elite e, ao mesmo tempo, legitimava esse novo Estado perante setores mais abrangentes, incluindo setores da população mais pobre. Acho que essa abordagem ela é interessante na medida em que ela nos permite pensar a complexidade desse processo de organização institucional e de implementação de um governo representativo, tanto do ponto de vista da dinâmica da própria organização desse regime, ao identificar disputas no interior da elite, e entender que esse governo não foi nem
resultado de um plano prévio, vamos dizer assim, não surgiu de um projeto de uma elite homogênea, mas é a própria disputa que explica as suas características, a disputa em torno da representação de quem deveria ser representante, quem escolheria os representantes, em torno de como se daria a separação entre os poderes, de como se daria o exercício da cidadania, quem seria de cidadão. Essa disputa foi constante, e esta disputa que explica a organização concreta desse regime, e, ao mesmo tempo, nos permite pensar uma história do governo representativo no Brasil que não seja uma história baseada na concepção de que, no Brasil, o governo representativo, desde o século XIX em diante, foi sempre, de alguma forma, uma farsa, sempre, de alguma forma, defeituoso em relação a outros governos representativos ocidentais, e que, ao contrário, ele tinha as características básicas dos governos representativos do período, e que, justamente isso, permitiu que essa elite escravista se perpetuasse no poder e mantivesse e preservasse a escravidão. Então, a discussão sobre o governo representativo e sobre a organização institucional e as disputas no interior da elite começam, ao meu ver, antes da independência. Eu quero falar aqui de duas fases distintas. Uma é o período que se abre com a Revolução do Porto, em 1820, que tem como objetivo a instauração de uma monarquia constitucional no Império Brasileiro. E o outro momento é justamente a partir da independência, porque uma coisa é falar sobre a participação dessa elite luso-brasileira na organização de uma monarquia constitucional do Império Português, do qual ela fazia parte. Outra coisa é falar, não diria nem que é outra coisa, porque muitas das questões presentes nesse primeiro momento estarão presentes também no pós-independência, mas no pós-independência a questão que se coloca é a organização de um novo Estado e de uma nova nação. Questões que estão presentes nesses dois momentos adquirem conteúdos distintos. Nesse período entre a Revolução do Porto e a independência, a elite luso-brasileira teve a sua primeira experiência concreta com o constitucionalismo e com a organização de um governo representativo. Ela mandou deputados para as Cortes de Lisboa, que formulariam a nova Constituição. Ela não tinha, até meados de 1822, um projeto de independência ou de qualquer forma de ruptura com Portugal. Ao contrário, lhe interessava integrar esse processo de organização da monarquia constitucional portuguesa, se manter como parte do Império, primeiro porque, quando aconteceu a Revolução do Porto, o Brasil já não era mais efetivamente colônia de Portugal, ele integrava o Império Português em condição de igualdade com Portugal. E segundo, porque se manter integrado ao Império e aderir ao projeto de monarquia constitucional portuguesa implicava em fazer mudanças sem maiores abalos internos, sem o risco de guerras, que se colocam sempre como extremamente perigosos numa sociedade em que uma maior parte da população é uma população escravizada. Então, a adesão dessa elite luso-brasileira à monarquia constitucional portuguesa foi a primeira experiência com o constitucionalismo, mas já neste momento
ao meu ver, aparecem as disputas no interior dessa elite luso-brasileira, a diversidade de projetos e divisões sobre como deveria se dar essa organização institucional. Nesse momento, entre 1820 e a independência, essa disputa se dá em duas frentes. Uma frente, ambas são basicamente conhecidas, vou falar rapidamente delas, porque me parece importante para o tema, mas uma delas é a divergência entre a elite luso-brasileira e a elite portuguesa. O que eu queria salientar em relação a isso é que, ao meu ver, o principal elemento de divergência era justamente em relação à organização, ao desenho dessa nova monarquia constitucional. A principal demanda da elite luso-brasileira não era independência, ela não falava em independência, não era sequer manter a sede do Império Português no Rio de Janeiro, que como era desde a vinda da corte em 1808, a principal demanda era que, no interior dessa monarquia constitucional do Império Português, a América tivesse um governo com um certo grau de autonomia para tomar decisões referentes às questões específicas da América. Ou seja, um governo sediado no Rio de Janeiro, subordinado a Lisboa, subordinado à nova monarquia constitucional, mas com um grau de autonomia significativo que lhe garantisse essa capacidade de decisão. Quando essa elite luso-brasileira, e eu estou falando aqui elite luso-brasileira, eu acabei de falar das diferenças entre os setores da elite, mas este era um ponto que unia esses diversos setores, unia essa defesa de um governo autônomo, ao mesmo tempo em que o Brasil se mantinha como parte do Império Português. E essa autonomia dizia respeito a uma autonomia política, um governo que tivesse capacidade decisória nas questões políticas referentes à América, institucional. Eu acho que um dos documentos que melhor apresentam essa perspectiva é um documento escrito pelo José Bonifácio, que norteou, é um documento que chama Lembranças e Apontamentos, é um nome comprido, mas é um documento que foi levado pela deputação paulista para Lisboa, mas que acabou congregando os deputados de outras províncias da América, e nesse documento ele fala claramente, o Império é indivisível, a monarquia constitucional é um grande ganho, uma grande vitória, porque instaura justamente a cidadania, instaura a representação, que para essa elite luso-brasileira significava participação efetiva no processo decisório do Império, mas, ao mesmo tempo, dizia ele, é preciso garantir autonomia para um governo na América, que deve ser dirigido pelo príncipe herdeiro da coroa, naquele momento, Dom Pedro, e o que ele descreve como autonomia além da autonomia política, uma organização institucional autônoma. Então, ele fala sobre a necessidade de ter um Supremo Tribunal na América. Não é bem o Supremo Tribunal o nome da época, mas seria um tribunal, ele fala em Tribunal Supremo da Justiça. Um Conselho da Fazenda para tomar decisões sobre a política econômica relativa à América, uma direção geral da economia pública, mesas responsáveis pelas obras, decisões sobre obras públicas, mesmo a legislação geral do Império deveria ter uma versão, vamos dizer assim, adaptada
A realidade da América, que diz o próprio Bonifácio, é muito diferente de Portugal, exatamente porque existe escravidão, porque tem uma população heterogênea, composta heterogênea do ponto de vista racial, heterogênea do ponto de vista de serem escravos e de serem livres. Então, nesse sentido, é que essa elite luso-brasileira defende um governo autônomo para a América. Do meu ponto de vista, não só meu, de outros historiadores, esta foi a questão central que acabou resultando na independência, ou seja, a resistência da elite portuguesa em aceitar este governo autônomo. A elite luso-brasileira levou até o último minuto possível a defesa desse governo autônomo dentro da monarquia constitucional portuguesa. A impossibilidade, diante da posição da elite portuguesa de não aceitar este governo autônomo, é que, ao meu ver, acabou desencadeando os acontecimentos que resultaram na independência em 1822. Esta é uma frente de disputa. A segunda frente é uma disputa interna. Então, esse é um outro ponto que me parece importante. As disputas, aí sim, as diferenças no interior da elite luso-brasileira, uma elite heterogênea, com interesses diversos, significou também disputas entre esses setores antes já da independência, nesse período entre 1820, a Revolução do Porto, e a independência. E dizia respeito a dois elementos. Um deles dizia respeito à própria possibilidade de um regime liberal com escravidão. Na verdade, essa é uma disputa que eu digo é secundária, e eu digo que é secundária porque também este ponto não era um ponto fundamental de divergência entre os setores da elite luso-brasileira. Majoritariamente, praticamente quase toda esta elite defendia a escravidão, a preservação da escravidão e portanto, a organização institucional que fosse compatível com a preservação da escravidão. No entanto, havia algumas vozes dissonantes, e aí eu estou falando entre as poucas vozes, a do José Bonifácio, que me parece interessante colocar aqui, porque justamente coloca os termos do debate em torno do liberalismo em um país escravista, do ponto de vista da organização institucional, e depois da independência, do ponto de vista da própria organização de um novo Estado e de uma nação, de uma nova nação. O José Bonifácio tinha uma posição ele defendia veementemente, intransigentemente, que era incompatível liberalismo e escravidão, que um regime liberal não seria viável enquanto se mantivesse escravidão. Por alguns motivos isso que eu acho interessante, por alguns motivos que dizem respeito a justamente a forma como ele entendia o funcionamento de um governo constitucional, de um governo representativo. A escravidão não era compatível com esse tipo de regime, segundo José Bonifácio, primeiro porque a ordem interna não seria viável. Um país em que parte da população é inimiga da outra parte da população, ou seja, escravizados são, por definição, inimigos da população branca, ou seja, ter um inimigo interno não viabilizaria o regime liberal e, do ponto de vista dele, no pós-independência, não viabilizaria a própria nação, exatamente pela existência de um inimigo interno. O exercício da cidadania também seria inviável. E aí ele está falando do exercício da cidadania pelos homens livres, inclusive pela elite de proprietários, pela elite branca de proprietários e de grandes comerciantes. A violência intrínseca à relação escravista, dizia o Bonifácio, tornava esses homens livres, inclusive a elite, incapaz do exercício da cidadania.
porque ela era incapaz de entender o que significa o exercício da cidadania e a resolução de demandas, de conflitos e normatização da vida política e social a partir de um regime liberal, quando ela exerce o seu poder e toma suas decisões no âmbito da violência privada. Então, sendo a violência inerente à escravidão, também se tornava impossível, do ponto de vista do Bonifácio, o exercício da cidadania pela própria elite branca. Também a heterogeneidade da população para ele era um problema. Ele tinha uma visão própria do século XIX de que uma nação só seria viável com uma população homogênea. E o Brasil era justamente caracterizado por uma população heterogênea. O que ele está chamando de homogeneização da população que ele defendia é, primeiro, o fim da escravidão. Não é possível uma população homogênea se parte dela é escravizada, então é o fim da escravidão, é tornar esses ex-escravos em cidadãos, então você de inimigo interno os torna parte desta nova nação e partícipe desse novo regime liberal, transformando-os em cidadãos, e dessa forma é possível uma população homogênea, não só acabando com a escravidão, mas também promovendo a mestiçagem. O Bonifácio defendia a mestiçagem como uma forma de se chegar a uma população homogênea que ele entendia era a única possibilidade de viabilizar uma nação no sentido moderno, no sentido moderno do século XIX, e regida por um regime liberal. Esta posição não era a posição da maioria da elite luso-brasileira. Então, essa disputa se dá, como eu disse, o Bonifácio era uma voz minoritária, mas ele teve um protagonismo no processo da independência que dava peso a este projeto de reforma que ele defendia. Então, há uma disputa em torno desse projeto de reformas, principalmente de fim da escravidão, por parte de uma elite comprometida com a escravidão, que afirma, sim, o liberalismo é possível com a escravidão, sim, um regime liberal é possível com escravidão. E esse setor da elite, essa elite escravista, nesse sentido, foi, como é sabido, vitoriosa. Foi possível organizar um regime liberal, um governo representativo com a preservação da escravidão, ou seja, o Bonifácio e os poucos que concordavam com ele, nesse ponto, foram inteiramente derrotados. O que colocou, o outro elemento de disputa interna, aí sim, uma disputa central no interior da elite luso-brasileira, que dizia respeito a como organizar este governo autônomo que ela reivindicava para a América enquanto parte integrante do Império Português, no bojo da organização da monarquia constitucional portuguesa. Estabelece aí uma disputa que vai permanecer no pós-independência, que é sobre o próprio desenho institucional deste governo autônomo. Fundamentalmente, como se dará a participação desses diversos setores da elite. De um lado, uma disputa em torno do peso do parlamento e do peso do executivo. O grupo articulado em torno do Dom Pedro, incluindo Bonifácio, defendia um governo autônomo com maior peso do executivo, chefiado pelo Dom Pedro, de modo a ser capaz de manter a ordem interna, e não só a ordem interna, mas implementar um verdadeiro projeto civilizatório, no sentido de transformar a América numa espécie de espelho da Europa,
e por parte de outros setores, de diversos setores da elite, o interesse em um parlamento, um legislativo com maior peso, porque é neste legislativo que esses setores da elite estariam representados. Ou seja, a ideia de representação já surge nesse momento como uma ideia fundamental para a adesão dos diferentes setores da elite seja a este governo autônomo que seria organizado na América e, principalmente, a adesão à monarquia constitucional no pós-independência. Essa disputa ela se concretizou na defesa por parte de diferentes setores da elite luso-brasileira de uma convocação de uma constituinte na América. Isso antes da independência, antes de se falar em independência. Ou seja, a constituinte seria justamente esse legislativo que acomodaria esses diferentes setores da elite para formular uma constituição. Nesse momento não era para formular uma Constituição, mas para emendar, fazer determinados ajustes, adequar a Constituição que estava sendo escrita em Portugal à realidade brasileira. Ou seja, essa elite não se satisfazia apenas em participar da formulação da Constituição dessa nova monarquia através dos seus deputados nas Cortes de Lisboa, mas defendia também, ou passou a defender ao longo do século, ao longo de 1821, 22, a convocação de uma constituinte. A constituinte foi uma estratégia interessante porque ela resolvia uma série de questões. Primeiro, a constituinte garantiria uma legislação apropriada às demandas dessa elite na América Portuguesa, mesmo como participante do Império Português. A Constituinte era uma estratégia para garantir que esses setores da elite pudessem apresentar suas demandas, negociar e participar de forma efetiva do processo decisório, e a Constituinte também ela era uma estratégia para enfrentar um problema que se colocava já naquele momento, que se torna também um problema central no pós-independência, que é garantir a integridade da América Portuguesa. Ou seja, isso vários historiadores, acho que dos historiadores que tratam disso de forma excepcional é o Sérgio Buarque de Holanda. Já há muito tempo a historiografia tem afirmado que a importância de se olhar para a América Portuguesa não como um potencial Brasil, ou como se o Brasil já existisse naquele momento, mas, ao contrário, que havia ali a alternativa presente de fragmentação da América Portuguesa em diferentes países, justamente porque tinham setores de elites distintos entre si, inclusive elites provinciais com interesses diversos. Portanto, a fragmentação era uma possibilidade, e a impedir essa fragmentação e transformar a América Portuguesa, ou garantir a unidade da América Portuguesa, e depois da independência, garantir que essa América Portuguesa se transformasse em um único país, sem se fragmentar em diferentes países, também era importante para a preservação da escravidão. Ou seja, um Estado forte, sediado no Rio de Janeiro, teria instrumentos para garantir a preservação da escravidão. Fosse mantendo a ordem interna, com a sua capacidade de manter a ordem interna, fosse no enfrentamento de um problema que também se colocava já no início do século XIX, que era a pressão inglesa para acabar com o tráfico negreiro. Então, convocar a Constituinte era uma estratégia que, dentro da lógica de um regime constitucional, de um regime liberal, atendia a essas diferentes questões que estavam colocadas, inclusive na disputa entre esses diferentes setores da elite brasileira.
A Constituinte não chegou a se reunir antes da independência, a independência foi proclamada antes que a Constituinte se reunisse, ela se reuniu depois de proclamada a independência. E aí, como eu disse, a questão que se colocava era, essas disputas continuavam, mas elas adquiriam um novo conteúdo, porque agora o desafio era organizar um novo Estado, organizar uma nova nação e organizar um regime liberal que dirigiria esse novo Estado e essa nova nação. Mais uma vez, estavam colocadas as questões fundamentais do ponto de vista de um regime liberal. Primeiro, a sua compatibilização com a escravidão. Segundo, a definição de representação, quem seriam os representantes, quem escolheriam esses representantes, articulado a isso a definição de cidadania, a organização dos poderes e a forma como esses diferentes setores da elite participariam do processo decisório, agora de uma monarquia constitucional a ser organizada para dirigir um novo país. Enquanto Bonifácio, por exemplo, insistiu no seu projeto aliás, mais radicalizado ainda, porque, do ponto de vista dele, uma nova nação e um novo Estado, por todos os argumentos que eu já coloquei aqui, seriam inviáveis com a escravidão, os diferentes setores da elite se empenharam em fazer justamente o contrário. Aí eu queria dar como exemplo da forma como foi enfrentada a organização de um regime liberal em um país escravista, na própria discussão sobre a Constituição. A discussão da Constituição na Constituinte, a Constituinte se reuniu em março de 1823, agora, então, com um novo objetivo, formular uma Constituição para essa nova monarquia constitucional, agora a monarquia constitucional brasileira, e uma das discussões mais intensas na Constituinte era sobre o primeiro artigo da Constituição, que definia quem compunha o Império Brasileiro. O critério de nacionalidade não era um critério factível num país escravista, porque o critério de nacionalidade engloba os filhos de escravos nascidos no Brasil, ou seja, os escravos nascidos no Brasil, que era uma parcela importante, grande da população escrava. Então, era preciso organizar um regime liberal. E aí eu acho que eu estou dando um exemplo para dizer o seguinte: foi possível organizar um regime liberal com escravidão, uma vez que foi possível organizar um regime que dizia respeito ao mundo dos homens livres. Os escravos, obviamente, estavam excluídos. Os escravos eram coisa, eram propriedade, e, portanto, estavam excluídos. Esse regime liberal dizia respeito ao universo dos homens livres. Mas, mesmo visto dessa forma, trazia desafios. Em relação, por exemplo, à definição de quem compunha o Império, houve um debate sobre quem são os brasileiros. Escravos são brasileiros ou não são brasileiros? Havia as duas posições, aqueles que defendiam que os escravos eram brasileiros e aqueles que defendiam que eles não eram brasileiros, mas eram habitantes do território brasileiro. Mas a questão era como excluí-los da composição do Império formalmente, na própria redação da Constituição. E a solução que foi encontrada foi no projeto da Constituinte que estava sendo, no projeto de Constituição que estava sendo discutido na Constituinte, e depois isso foi reproduzido na Constituição de 1824, foi a afirmação de que o Império Brasileiro é composto pelos cidadãos brasileiros, ou seja, a ideia de nacionalidade foi o critério de nacionalidade foi acoplado, vamos dizer assim, ao critério de cidadania. E depois, na própria Constituição, estou falando tanto do projeto discutido na Constituinte como na Constituição de 24, um artigo que definia quem são os cidadãos brasileiros, ou seja, o Império é composto pelos cidadãos brasileiros, e no outro artigo, são cidadãos brasileiros.
são cidadãos brasileiros, os homens livres e libertos, entre outros critérios. Desta forma, foi possível, do ponto de vista constitucional, definir um império dirigido por um regime liberal que não incluía os escravos. Bom, a questão que se coloca, a partir do que eu estou falando aqui, são duas questões que eu acho que a gente tem que olhar ao mesmo tempo. Uma, sim, qual é o debate sobre os princípios, as regras, a normatização que foi adotada a partir da Constituição de 1824, mas também a prática, e essa é a grande questão que se coloca, porque não basta a gente falar nas leis e nas normas, mas é preciso ver como que elas eram colocadas em prática. Em relação à Constituição de 1824, é uma Constituição que tem um conteúdo liberal e que está de acordo com todos os princípios dos regimes liberais do século XIX. A separação entre poderes, a definição de cidadania, o exercício da cidadania, a representação, a definição de direitos. Então, uma das questões que se coloca é, sendo ela uma Constituição liberal, ela foi, de fato, colocada em prática ou ela permaneceu letra morta, o que justificaria dizer que, seria um dos argumentos para dizer que este regime que se organiza a partir da independência não tem as características reais de um regime liberal. Não existe uma resposta única, ao meu ver. A Constituição de 1824, em alguns artigos, sim, ela foi letra morta. Por exemplo, havia um artigo extenso que definia os direitos dos cidadãos, os direitos civis dos cidadãos. Então, um artigo que tá lá, todos os direitos, todos os direitos considerados direitos civis essenciais dos cidadãos de qualquer Constituição liberal do século XIX estavam lá na Constituição de 1824, direito de ir e vir, a liberdade, propriedade, a inviolabilidade do lar e por aí vai. Esse artigo, obviamente, permaneceu letra morta. Numa sociedade escravista, mesmo que, obviamente, esse artigo se referia apenas à população livre, insisto, esta construção de um regime liberal diz respeito à população livre, os escravos estão, obviamente, de fora, mas mesmo no que diz respeito à população livre, se pegar a grande, imensa parcela da população pobre, esse artigo sobre os direitos civis permaneceu letra morta. Por outro lado, se ele permaneceu letra morta, mas ele foi importante na própria articulação e mobilização de setores da população livre. Não basta dizer, ao meu ver, se é colocado em prática ou não, mas também qual é o impacto que isso tem na sociedade, no sentido de que, para setores da população pobre que se mobilizaram, inclusive em revoltas armadas, desde a independência e ao longo de todo o século XIX, esses setores foram capazes de se apropriar desses princípios liberais e da própria Constituição para reivindicar direitos, ou seja, eu estou me revoltando porque a Constituição não está sendo cumprida, estou me revoltando porque eu sou um sujeito portador de direitos e exijo que os meus direitos sejam respeitados. Então, de um lado, permanece letra morta, mas, de outro lado, alimenta a formulação de demandas dessa população pobre. Outros artigos não foram letra morta. A Constituição de 1824 foi, em parte, implementada, e foi implementada no que diz respeito, no ponto sobre o qual eu estou hoje falando, que é a organização da monarquia
da monarquia constitucional. A organização de um parlamento bicameral, a organização da representação, a definição da eleição dos representantes por eleição, a definição de quem exercia a cidadania política. No entanto, também aqui não é possível olhar só para a Constituição em si. Ela foi, nesses pontos, implementada, mas ela foi implementada na medida em que ela esteve no centro da disputa entre os diferentes setores da elite, representados no parlamento, representados no ministério. De diferentes formas. Primeiro, parte da Constituição de 24 exigia uma leis ordinárias que regulamentassem seus artigos para que eles fossem implementados, o que significou dar um poder importante para o parlamento, que foi aquele encarregado de promulgar essa legislação ordinária e que foi foco de disputa entre esses diferentes setores da elite. Além da legislação ordinária, o controle de constitucionalidade era atribuição do parlamento, ou seja, definir o que era e o que não era constitucional era atribuição da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, obviamente, é uma decisão política, né? São duas instâncias eminentemente políticas, o controle de constitucionalidade, portanto, obedecia às disputas políticas, mas isso não isentava aos diferentes atores envolvidos nessa discussão, não isentava de fundamentar, tendo em vista o próprio ordenamento jurídico e tendo em vista a própria Constituição, fundamentar a sua posição. E aí é uma questão de interpretação da Constituição. Para dar um exemplo concreto, que é um tema que eu venho estudando mais recentemente, é a legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela é central, porque a legislação eleitoral diz respeito ao cumprimento da Constituição de 24, diz respeito ao exercício da cidadania, na medida em que organiza as eleições e diz como as eleições deveriam funcionar. A legislação eleitoral foi objeto de disputa intensa no parlamento desde a independência, durante toda a monarquia constitucional, porque justamente a normatização dessas eleições tinha consequência no exercício da cidadania, no perfil do representante que seria eleito, na forma de representação. A Constituição de 1824, ela determinava que a forma de organizar as eleições seria definida por lei ordinária. Por isso, o parlamento se empenhou, ao longo de todo o século XIX, várias leis eleitorais foram promulgadas, várias reformas da legislação eleitoral foram aprovadas, porque essa elite entendia que a lei tinha algum impacto. Existia fraude, existia violência nas eleições, mas não era apenas fraude, não era apenas violência, a lei importava. E ao discutir a legislação eleitoral, esse parlamento está definindo as regras de um princípio constitucional, que é a realização das eleições para escolher os representantes para o parlamento, e ao mesmo tempo está fazendo a discussão sobre constitucionalidade, porque os diferentes projetos de legislação eleitoral diziam respeito a interpretações distintas sobre a Constituição. Eu não vou entrar nisso, porque senão eu não paro mais de falar sobre isso, sobre a questão da legislação eleitoral. Eu acho que já meu tempo, inclusive, está terminando,
eu queria falar um pouco mais sobre dois elementos que são importantes quando se pensa essa monarquia constitucional como um regime liberal, um governo representativo que funcionou e, ao funcionar, foi importante para a preservação da escravidão. Um elemento é a questão do exercício da cidadania, da qual eu já falei, e eu queria colocar algumas questões mais específicas em relação ao exercício da cidadania. Primeiro, a definição de quem era cidadão. Cidadãos eram todos os homens livres, mas a cidadania política não havia critérios específicos na definição de quem podia participar, fosse como eleitor, fosse como candidato nas eleições. O primeiro ponto que eu acho que interessante na discussão sobre regime liberal e escravidão é que, no Brasil, a propriedade não foi, em nenhum momento, critério, seja do exercício de cidadania, seja da representação. A propriedade não entrava como um elemento para definir. A Constituição de 24, ela previa que tanto o Parlamento quanto o Senado teriam bancadas provinciais e o número dos membros de cada bancada seria proporcional à população. Esse cálculo entra a população livre, não entra a população escrava. Isso é diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos. E a propriedade também não era uma exigência para o exercício de voto. A exigência era uma exigência de renda. Renda é diferente de propriedade. E a exigência de renda era baixa, como eu disse, para os parâmetros da época, e essa exigência de renda baixa permitia a participação de uma boa parcela dos homens livres pobres. Participavam das eleições. Antes de falar sobre isso, um outro elemento importante é que se permitir, desde a Constituição de 24, já na discussão na Constituinte, os libertos também tinham direito de voto. Ou seja, os ex-escravos também tinham direito de votar, só que em relação então, há uma preocupação em ter uma participação inclusiva, ou seja, incluir uma parte considerável dos homens livres pobres, e incluindo aí os libertos, e uma vez libertos, obviamente, são livres, de modo a garantir a legitimidade desse regime, mas, ao mesmo tempo, em relação aos libertos, essa participação era limitada, eles podiam ser apenas votantes. A Constituição de 24 adotou a eleição em duas fases, né? Os votantes votavam nos eleitores e os eleitores votavam nos deputados e senadores, e os libertos podiam ser apenas votantes, e apenas os libertos nascidos no Brasil, ou seja, os escravos libertos que haviam nascido na África não tinham direito de voto, e os libertos nascidos no Brasil tinham direito de voto, mas apenas como votante. Ou seja, se combinou aí o critério de nacionalidade para excluir os ex-escravos nascidos na África, e o critério de capacidade, que era também um critério fundamental na discussão sobre cidadania, não só em relação aos libertos, mas a questão a exigência de uma renda mínima era justificada pelo critério de capacidade, a exigência de uma renda maior para ser deputado e senador também. Enfim, o critério de capacidade era um critério fundamental na discussão sobre cidadania no século XIX, e ele justificava que o liberto, uma vez que passou parte da sua vida como escravo, não poderia ter uma participação plena, uma participação política plena, porque a capacidade dele de escolha estava limitada por essa experiência de vida como escravizados.
Por outro lado, os filhos dos libertos eram homens nascidos livres e, portanto, em tese, tinham todos os direitos que qualquer homem livre, desde que preenchessem os critérios exigidos pela Constituição. Na prática, isso tudo se traduz na realização de eleições. E, como se sabe, as eleições no Brasil eram marcadas pela fraude, eram marcadas pela violência, eram marcadas pelo clientelismo. O que eu queria chamar a atenção aqui é, sem negar, obviamente, nada disso, é que é preciso olhar com alguma nuance para esta prática eleitoral e não negá-la de forma absoluta, de modo a dizer, olha, a monarquia constitucional no Brasil, o governo representativo foi uma farsa. Esse é um dos argumentos de quem defende isso, porque as eleições eram uma farsa, porque as eleições eram marcadas pela violência e pela fraude, pelo clientelismo. Aí eu vou colocar, apenas jogar algumas questões que me parecem que ainda precisam ser desenvolvidas em várias pesquisas, acho que é uma questão ainda em aberto, mas colocar algumas coisas para nuançar essa perspectiva. Primeiro, diferenciar fraude de clientelismo. Dizer que as eleições no Brasil eram comprometidas pelo clientelismo, portanto, não se pode falar em governo representativo, é um problema, porque o clientelismo não significa a fraude, é diferente da fraude eleitoral. A fraude é o não cumprimento da lei, infringir a lei que normatiza aquelas eleições. O clientelismo tem a ver com as relações sociais. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que vários historiadores têm, não só brasileiros, mas historiadores na América Latina, que estudam as repúblicas latino-americanas no século XIX, têm apontado que não é possível, ou não se deve olhar para o clientelismo como uma relação de absoluto arbítrio entre proprietários e homens pobres, de modo que esses homens pobres não tinham nenhuma capacidade de exercício de vontade. Ao contrário, o direito de voto deu a eles um instrumento importante de negociação. De negociação no sentido de obter vantagens em relação, por parte dos grandes proprietários, como condição para votar nos seus candidatos. Então, é claro que não dá para se falar no século XIX de um eleitor consciente, que tem clareza quais são o programa de cada deputado, que vota com consciência política. Isso, obviamente, não está colocado. A questão é que o direito de voto dá um instrumento para esses homens livres pobres negociarem demandas, negociarem interesses, negociarem, inclusive, com mais do que mais de que um proprietário, ou seja, dar o voto para o candidato do proprietário que lhe oferece mais vantagens. É também um exercício de aprendizado. Participar das eleições e votar é participar de uma, vamos dizer assim, de uma atividade coletiva que é norteada pelos princípios liberais. Através do voto, na participação das eleições, é que essa população consegue se apropriar desses princípios liberais e da ideia de direitos, etc., participando das eleições, e como se fosse mesmo um processo de aprendizado. Depois, mais para frente, também não vou falar disso, porque aí já estou indo para a década de 1840, 1850, essas eleições eram coordenadas por partidos. Né? A partir da década de 40, tem dois principais partidos se organizam no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador, e eles tinham um papel importante na coordenação das eleições, portanto, não apenas o clientelismo marcava o processo eleitoral, e, de outro lado, a existência de fraude, que também é inegável, eu colocaria duas ponderações. Primeiro, ela não era exclusividade brasileira, a fraude estava presente no mundo ocidental como uma prática nas eleições, e segundo, a fraude indica disputa.
né? Se não há disputa, não há necessidade de fraudar. Então, a fraude indica que havia disputa, e o que eu proponho é que essa disputa não era apenas a disputa entre 2, 3 grandes proprietários, mas era uma disputa política que envolvia os dois partidos. Vou resumir, vou correr um pouco mais. Isso para falar de cidadania, para falar de eleições, de escolha de representantes. Eu também não queria deixar de falar da questão do poder moderador, que também é colocado por essa historiografia como um elemento uma característica que inviabilizaria o regime liberal. A argumentação nessa historiografia olha, a Constituição de 24 ela é tão genérica sobre o exercício do poder moderador que dá absoluta liberdade para o imperador fazer do jeito que ele quer, ou seja, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados quando quisesse, ele podia trocar o ministério quando quisesse, porque a Constituição era extremamente vaga. Também aqui eu proponho um olhar diferente. É exatamente essa generalidade da Constituição que impôs que se definisse a participação e a atuação do poder moderador na prática. E, na prática, ele teve um papel, ele tem um papel importante, o imperador faz parte do processo decisório, óbvio, dessa monarquia constitucional, mas não teve papel que, em geral, se atribui a ele, no sentido de que o parlamento, mesmo com a possibilidade de dissolução por parte do imperador, é um parlamento que cumpre as suas funções como parlamento, ou seja, toda a legislação ordinária é discutida, debatida intensamente e é aprovada pelo parlamento, o orçamento do Estado é aprovado pelo parlamento, o exército, a composição do exército, enfim, são todas as atribuições que você possa imaginar que um parlamento, num regime liberal tinha, o parlamento brasileiro tinha, e a dissolução da Câmara não era uma alternativa para resolver todos os impasses entre o parlamento e a vontade do imperador, porque era politicamente inviável. Se eu estou falando que este parlamento é a instância em que os diversos setores da elite participam deste regime e que entendem que é no parlamento que negociam as suas demandas, negociam os seus interesses, a dissolução do parlamento de forma sistemática pelo imperador teria um ônus político que ele não tinha condições de bancar. Então, por outro lado, um outro elemento é o ministério, porque se o imperador exercia o moderador, ele era também o chefe do poder executivo e ele podia demitir e nomear o ministério livremente. Também aqui entendo que é preciso olhar de outra forma. Ele, de fato, podia nomear livremente, mas não podia fazê-lo apenas de acordo com a sua vontade, porque o ministério era também, quem participava do ministério eram os membros desses setores da elite. Depois, a partir da década de 40, esses ministérios adquirem um caráter partidário, então também não é possível para um imperador exercer a sua vontade de forma completamente arbitrária. O que eu estou propondo aqui é que, na prática, o exercício do poder moderador funcionou, no que diz respeito à organização institucional, como uma espécie de arbitragem em situações de impasse. Como qualquer regime liberal, constitucional, governo representativo, um ministério, para governar, precisava construir maioria no parlamento. A governabilidade era uma questão que estava colocada como em qualquer governo representativo. Não era possível governar considerando que este parlamento atuava de forma autônoma, que esse parlamento cumpria as funções legislativas próprias de um parlamento. Para governar era preciso construir maioria, e a construção desta maioria se dava na disputa política, na disputa entre os diferentes setores de elite, na disputa entre diferentes projetos de organização institucional, na disputa entre os dois partidos. Ela se dava nessa disputa. O moderador, em geral, entrava quando
a governabilidade estava comprometida. Ou seja, quando se chegava a um impasse entre ministério e parlamento, mais especificamente a Câmara dos Deputados, e este impasse tornava inviável a continuidade daquele ministério. Aí o imperador podia dissolver a Câmara, chamar novas eleições, ou podia demitir o ministério e nomear um novo ministério. Um trabalho recente de um cientista político chamado Sérgio Ferraz, ele fez nesse trabalho um levantamento de todas as quedas de ministério no segundo reinado. E ele mostrou que mais de 50% das quedas de ministério foram determinadas pela falta de maioria na Câmara, ou seja, a queda do ministério foi resultado da articulação da Câmara dos Deputados e não da vontade do imperador. Por fim, termino aqui, um outro elemento que esteve presente em todo esse processo é justamente a questão da unidade da América Portuguesa. O parlamento como condição, um parlamento com autonomia, um parlamento em que os diversos setores da elite estivessem representados e que, através do parlamento, participassem do processo decisório, foi a condição para as diferentes elites provinciais aceitarem a unidade da América Portuguesa em um só país no pós-independência. Ao meu ver, foram duas condições. A primeira era efetivamente um regime liberal, porque este garantiria, através do parlamento, principalmente, a participação desses diferentes setores no processo decisório, e a segunda reivindicação é a autonomia dos governos provinciais, que também marcou as disputas, inclusive as disputas entre o grupo ligado a Dom Pedro e esses diferentes setores da elite. Aí fica para outra oportunidade, mas o que eu defendo é que, depois da abdicação de Dom Pedro, essa demanda por autonomia provincial foi concretizada com uma reforma da Constituição de 24, que eu entendo instaurou um arranjo federativo na monarquia brasileira. Bom, tenho a impressão que ficou um pouco, talvez, desconectada as diversas questões que eu coloquei, mas eu queria colocar essas diferentes questões para pensar e discutir esse regime liberal que se organizou no Brasil, um debate que vinha desde antes da independência e que se concretizou num governo representativo eficaz para preservar a escravidão, o que nos leva, ao meu ver, a pensar, talvez repensar a história do governo representativo no Brasil. Desculpa ter me estendido demais, encerro. Muito obrigado, Miriam. A extensão, ela diz respeito à riqueza de toda a sua experiência de pesquisa e da visão que você tem construído, né, junto com outros historiadores. Então, excelente, brilhante apresentação, e gostaria de agora abrir, né, para o debate, saber se tem perguntas aí por parte dos presentes aqui nesse fórum. Michel, Laura? A Laura tem uma pergunta. Nós não estamos ouvindo, Laura. Obrigada, Miriam. Foi muito estimulante ouvir você falar de maneira tão articulada, tão clara, dessas questões que são muito complexas, né? Eu tenho duas perguntas, vou tentar fazer bem curto, né? Pensando no fecho do que você disse, o problema da unidade do Brasil, vou falar em termos bem gerais, quer dizer, se a gente segue o Zé Murilo, tem a ideia de que
essa unidade ela é muito marcada, muito influenciada, ela não é determinada, mas, enfim, um elemento muito importante é a formação das elites brasileiras nas universidades portuguesas, sobretudo Coimbra. Não é? Então, é algo que vem de fora para dentro. É uma ideia engenhosa, interessante, mas para o historiador social, ela não agrada, né? Que é o meu caso, não agrada muito, com todo o respeito, a admiração e a gratidão que eu tenho pela obra do Zé Murilo. Eu me formei numa tradição diferente, quer dizer, que a escravidão é que dá a unidade do Brasil. Todas as elites queriam a escravidão. Eu acho que a sua apresentação reforça essa posição, que é a posição do Fernando Novaes, enfim, da escola que me formou, né? E que também, um pouco, quer dizer, você também acho que foi bastante marcada por essa perspectiva. Eu lhe pergunto se a terceira opção que você coloca aqui é de pensar no jogo parlamentar, quer dizer, que a unidade do país ela se passa no jogo do parlamento. Eu acho que é muito engenhoso, muito interessante, mas aí eu introduzo a segunda questão, que eu sou basicamente uma historiadora social, né, como você sabe. Pensando no Marc Bloch, né, que o historiador social está onde tem, que nem o ogro do conto maravilhoso, onde tem cheiro de carne humana, não é? Esse seu reforço da ação do parlamento, na sua apresentação, ele só poderia ser geral, genérico, enfim, e mostrar o esqueleto da sua reflexão, que ficou muito claro e é muito brilhante. Mas onde está a carne humana? Quer dizer, você falou o tempo todo das elites no plural e da heterogeneidade dessas elites, né? Em termos regionais, acho que isso fica muito claro, todas as revoltas do Nordeste contra o Sudeste, todas enfim, as análises do Evaldo Cabral de Mello se baseiam muito nisso, quer dizer que a ressaca, a revolta do Nordeste contra a preeminência do Sudeste, que até então, no período colonial, não havia propriamente uma preeminência da sede do vice-reino sobre as demais, né? Eram as conquistas da América, como diziam os portugueses, as conquistas de ultramar, né? E, no entanto, com a chegada da família real, começa a haver um gigantismo em torno da capital, né, do Rio de Janeiro. Agora, então, a gente pode até, não precisamos nos deter aqui, que não teremos tempo, nas diferenças entre as diferentes regiões, né? O Nordeste, sobretudo Pernambuco, a Bahia, o setor açucarocracia, né? Se revoltando contra a perda da preeminência política, que estava se esvaindo entre os dedos e tudo isso. Agora, quem são esses agentes, né? Você falou, a única pessoa que você nomeou o tempo todo foi o Zé Bonifácio, né? Claro, é a sua praia, você escreveu uma biografia excepcional, fundamental sobre o Zé Bonifácio, você publicou a documentação do Zé Bonifácio, né? Vários escritos. Então, agora, como ficam como é que você veria, em termos de personagens, né? Porque eu não sou uma especialista do século XIX, então eu estou sempre aprendendo e querendo entender melhor, né? Então, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Evaristo da Veiga, né? E mesmo depois, você parou em 1840 e você falou justamente do período mais convulsionado da história do século XIX até Canudos, né? Então, se a gente excluir Canudos, é o momento em que todas essas revoltas pipocam, em que tem um risco grande de perda da unidade, há secessão, né? Há secessão do Rio Grande do Sul, que não é fichinha, demora 10 anos. Como é que fica o jogo, quer dizer, como é que a gente pode entender essa heterogeneidade das elites para além da questão regional? A questão regional acho que é mais fácil. Então, quais são os interesses? É o comércio contra a grande propriedade? Não sei se isso satisfaz, porque a gente vê que o destino do comércio é a grande propriedade no século XIX, né? Então, isso em Minas Gerais, por exemplo, fica claríssimo como que as grandes fortunas que se fazem no comércio, elas se canalizam para a grande propriedade, depois da grande propriedade, no fim do século XIX, se eu estou generalizando muito, né, eles entram na sociedade auxiliadora da indústria nacional, a gente vê no início grandes traficantes de escravos, né, estou pensando numa tese da Unicamp, que eu esqueci o nome agora, que é muito interessante, sobre a sociedade auxiliadora da indústria nacional, e depois, lá por 1840, 1850, esse capital começa a migrar para atividades mais industriais, digamos assim, né, de outro tipo de investimento.
Então, dá um pouquinho o nome aos bois, foi isso que me, assim, me aguilhonou, né? O aguilhão que eu tive foi querer saber como é que você vê outras representantes de outros setores, né? Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, quer dizer, você só fez menção da grande tensão entre os portugueses e os brasileiros, né? Apesar de haver portugueses como Vergueiro, que acho que endossam posições próximas dos brasileiros, né, e metem, inclusive, a mão na cumbuca da transição para a mão de obra livre e tudo isso, né, então são questões bastante complexas. E essa questão da mão de obra livre também, né, como é que há representantes dentro do parlamento importantes que são, ao mesmo tempo, escravistas e sinalizam já no sentido de que é necessário uma mão de obra livre. A ideia do Zé Bonifácio, se não me engano, se coaduna um pouco com o do Oschweg, né, de que não é possível fazer uma indústria no Brasil, uma indústria pesada, quer dizer, uma indústria siderúrgica, né, fundo de ferro, se não houver uma formação profissional com técnicos estrangeiros que constituam uma mão de obra livre especializada. Como é que vai industrializar, né, sem uma mão de obra livre especializada, etc. Enfim, é isso, desculpe, me alonguei um pouco, mas, como disse o Paulo, muito rico tudo que você falou, não é? E com notável capacidade de síntese, enfim, clareou muito o campo. Então, agora eu quero um pouquinho do odor da carne humana. Obrigada, Miriam. Responder? Sim, sim. Por favor. Bom, obrigada, Laura. São questões extremamente complexas que você coloca, e acho que você toca o ponto central. Eu tentei aqui sintetizar uma visão sobre esse regime liberal, e, de fato, ao sintetizar, acaba faltando essa, você chama, essa carne humana. Bom, primeiro, sim, você diz, olha, o Zé Murilo entende que a unidade dessa elite é dada pela formação em Coimbra, além da formação em Coimbra, tem também a magistratura, para ele todos são magistrados e tem todos eles uma determinada trajetória que ele considera necessário para justamente ressocializar indivíduos que saem das províncias e têm uma visão provincial para que todos tenham uma mesma visão nacional e homogênea. De fato, não me filio a essa visão. Quando estou falando de elites heterogêneas, estou discordando dessa visão, na medida que eu estou falando que não tem nenhum processo de homogeneização que é essa elite, dessa elite. E aí a unidade, obviamente, concordo, e acho que eu falei um pouco disso, que a escravidão foi fundamental na unidade, mas sim, você tem razão, eu estou defendendo aqui que o jogo parlamentar também foi fundamental na manutenção da unidade, na medida, como eu disse, que canaliza os conflitos e é uma maneira de garantir a participação dos diversos setores da elite. Aí quem são, então, como é que a questão central, quem são essa diversidade? Essa diversidade, como você bem disse, para mim ela é regional, mas não é apenas regional a questão, como também não é apenas econômica. A questão regional está lá, a questão econômica está lá, isso tudo acho que é mais fácil de ver. Mas o que eu acho importante é entender que ela é heterogênea, mas ela se constitui em uma elite política heterogênea. Então, quando eu estou olhando para o jogo parlamentar e para a unidade garantida a partir da organização dessa monarquia constitucional, eu estou olhando para uma elite política que não se confunde com a elite econômica. Então, não acho que basta caracterizar esses diferentes setores como ou proprietários ou comerciantes, enfim, não me parece suficiente.
E ao caracterizar como elite política, um dos elementos que me parece que eu considero importantes são justamente as diferentes concepções de como se deve dar se dar essa dinâmica institucional. Então, para colocar o nome aos bois, você tem grupos do qual fazem parte o Vergueiro, o Feijó. Eu acho que, eu vou colocar de outra forma, eu acho que o surgimento do Partido Liberal e do Partido Conservador expressa bem essas distinções. É que eu não quis, como o tema é independência, eu não quis ir lá para frente, mas se você pega o Vergueiro, o Feijó, o Paula Souza, esses de São Paulo, oh, meu Deus, esqueci do nome do pessoal de Minas, mas, enfim, liberais de Minas Gerais, eles têm uma concepção de como essa monarquia constitucional deve se organizar, uma monarquia constitucional em que a representação está não apenas na relação entre eleitor e representante eleito, mas está presente na organização do judiciário, está presente na organização, na forma como se organiza as eleições, nas autoridades das eleições. Um outro grupo que aí entra o Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Visconde do Uruguai, o Paulino José Soares de Souza, o Rodrigues Torres, que são fundadores do Partido Conservador e que têm uma outra visão como esse governo representativo deve funcionar. Da mesma forma, em termos de onde está a representação, ao meu ver, para o Partido Conservador, ela está apenas na relação de eleição entre eleitores e representantes eleitos, não está no judiciário, não está na própria organização das eleições. Enfim, esta é uma forma, eu acho, de ver e de dar nome aos bois. É olhar para o debate parlamentar e olhar a forma como eles pensam a própria organização institucional, porque isso esteve em disputa durante todo o século XIX. Não houve um momento em que a coisa foi resolvida, não houve um momento em que ficou definido como funcionaria esse regime. Todos os elementos referentes a esse regime estiveram em disputa o tempo todo. É só essa questão partidária, divisão do regime representativo? Não. Eu acho que tem que colocar todas essas coisas juntas, né? A concepção de governo representativo, aí eu colocaria como essencial o Partido Liberal e o Partido Conservador. Há cisões dentro dos partidos, os partidos também não são monolíticos. Em relação a como pensar a representação, há uma cisão que dura muito tempo dentro do Partido Conservador. Então, tem o grupo do Paraná, do Marquês de Paraná, e do Rio Branco, é um grupo do Partido Conservador, outro grupo é o grupo do Paulino, do Visconde do Uruguai, do Eusébio de Queiroz, que é um grupo chamado Saquarema. Eles são dois grupos bem distintos dentro do Partido Conservador, no interior da disputa parlamentar, em torno de diversas questões. Então, para dar carne, sem entrar na questão regional, que para mim é fundamental, e sem entrar nos interesses econômicos, que também é fundamental, mas indo além disso, para olhar para o jogo parlamentar, eu acho que os nomes são dados pelos temas em debate. Então, eu estou falando a questão da representação, como essa monarquia constitucional se organiza, quem é representante e tal, divide Partido Liberal e Partido Conservador, divide o próprio Partido Conservador, mas, ao mesmo tempo, outros temas, a divisão se dá de outra forma. Quando um tema por exemplo, a questão aí não tem jeito, tem momentos em que a questão regional pesa mesmo. Quando é um tema que diz respeito a determinada província, a bancada daquela província no parlamento vai se mobilizar para defender os seus interesses e a disputa vai se dar em torno da defesa de interesses regionais. A questão econômica também. Os magistrados também aparecem como um grupo em determinados momentos. Eu acho que o problema, por exemplo,
na interpretação do Zé Murilo, é que ser formado em Coimbra, e ser parte da magistratura é o elemento central que dá homogeneidade. Eu estou dizendo, não, dá heterogeneidade, porque tem momentos em que o debate interessa aos magistrados, mas não interessa aos demais grupos, e eu não estou falando só de grupo econômico, estou falando de grupos sociais. E grupos sociais distintos. Então, é claro que quem está nesse jogo parlamentar é elite, mas tem grupos com formação distinta. Então, às vezes, o interesse do magistrado não é o mesmo do interesse de outros profissionais liberais que estão ali representados. Então, eu acho que depende do tema em discussão, como em qualquer parlamento. O tema em discussão organiza a disputa e organiza os grupos. Pode ser uma organização partidária ou não, quer dizer, o partido pode se fazer valer, ouvir, e aqueles que pertencem a cada um dos partidos se organiza de acordo com a liderança partidária. Eu defendo que existe uma liderança partidária, falei dos saquaremas, falei dos chamados conservadores moderados que disputam o Partido Conservador, tem os grupos liberais também, que eu citei, o Virgueiro, o Feijó, e mais para frente outros que lideram o Partido Liberal. Não está só no parlamento, isso está na imprensa também. A imprensa é uma imprensa extremamente politizada no século XIX, ela é partidarizada, o Evaristo da Veiga talvez seja um dos primeiros exemplos importantes de como essa imprensa participa desse debate, mas e ela é partidarizada, mas não são só os partidos, ou seja, eu acho que dependendo do tema, se organiza, os grupos se organizam de formas diferentes, como eu entendo que acontece em qualquer parlamento. Não sei se te responde, Laura. Perfeitamente. Muito obrigada. Acho que sim. Enfim, teria outras questões, né? Pensando agora aqui, a questão do voto e como que diferentes movimentos populares, se eles incorporam, não me lembro agora, essa questão nunca me despertou atenção, assim, acho que é uma coisa para a qual se deve prestar atenção, né? Acho que depois de 1840 e com as revoluções liberais, né, os vários que pipocam em 42, talvez isso seja mais evidente, mas... Enfim, acho que isso é uma questão para depois, eu não vou me alongar aqui, que o Michel quer fazer questão também, mas valeu, muito obrigada, muito obrigada. Só, então, uma observação em relação ao voto. Isso já está, que é uma coisa que você tinha perguntado que eu não respondi, isso já está presente, ao meu ver, nas revoltas pré-1840. Todas essas revoltas da década de 30, você encontra documentação sobre as lideranças dessas revoltas. Aí eu estou falando, porque a gente tem que diferenciar, você citou a Farroupilha para mim está claramente dentro da disputa sobre a questão federativa, é uma revolta de elite. As revoltas populares, a balaiada, a cabanagem, etc., você já vê em falas e panfletos das lideranças dessas revoltas populares a ideia de Constituição, a ideia de direitos, quando eles se mobilizam, por exemplo, contra o recrutamento forçado, que era uma demanda fundamental para esses setores populares, o fim do recrutamento forçado, porque eles eram, obviamente, a principal vítima do recrutamento forçado. E a demanda pelo fim do recrutamento forçado é feita em cima da ideia de direitos, da ideia de cidadania, da ideia de liberdade. Então, isso está presente nessas lideranças, e só finalizando, para talvez tentar dar mais um pouco de carne para esse negócio todo, há uma espécie de diálogo, vamos dizer assim, entre o parlamento e os diferentes grupos, porque não é só através do voto e das revoltas que esses grupos participam, eles participam através de petições, de representações que eles mandam para o parlamento, os parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados, têm que, pelo menos, falar em nome dos seus eleitores, mesmo que seja apenas uma coisa retórica, mas eles têm que falar em nome dos seus eleitores, e os seus eleitores se manifestam
tanto no plenário, quanto por representações, por petições. Então, acho que tem diversas formas desses setores participarem, claro que uma participação limitada de um governo representativo, obviamente, onde a representação ou a representatividade é limitada, né? Estou falando em representatividade nos termos do século XIX. Tá, muito obrigada, muito obrigada. Michel, você vai fazer uma pergunta? Não, vou. Enfim, solicitado pela Laura e você, apenas queria agradecer a Miriam. Eu, sendo muito leigo nesses assuntos, não historiador como os meus dois colegas, enfim, mas muito interessado pelas questões que você levantou. Se eu tentasse resumir leigamente, eu tenho a impressão que você, enfim, além dessas discussões entre historiadores, entre escolas de historiadores no Brasil, que você demonstra que o regime liberal funcionou, não de modo falso, mas também não de modo como se esperaria a fórmula de regime liberal. Enfim, uma acomodação do regime liberal à necessidade de organização dos debates daqueles que podiam participar de discussões de cidadania. Não sei se essa tentativa, não de síntese, mas de síntese legal, lhe convém. Miriam. Não, eu acho que é isso. Eu diria só que na verdade, eu estou propondo que ele funcionou como ele devia funcionar. Ele funcionou como ele funcionou em outros países na América Ocidental, no mundo ocidental, nas suas características típicas de um regime liberal do século XIX. O que eu estou dizendo é que o regime liberal do século XIX, tal como ele foi implementado no mundo ocidental, ele era compatível com a escravidão e ele foi eficiente em preservar a escravidão, funcionando como deveria funcionar. Funcionando como deveria funcionar, são com poderes autônomos, legislativo, executivo, etc., com eleições, com exercício de cidadania, mas tudo nos termos do século XIX. As restrições ao exercício da cidadania não eram uma exclusividade brasileira. A cidadania era restrita nos Estados Unidos, ela é restrita nos países europeus, com o tempo e com a história do próprio governo representativo, que foi se conquistando em épocas diferentes e de formas diferentes, por exemplo, o sufrágio universal. Mas no início do século XIX não existia sufrágio universal. Então, as limitações que existem no regime liberal brasileiro do século XIX são as limitações dos regimes liberais do século XIX. Então, nesse sentido que eu digo, ele funcionou como ele deveria funcionar. E o que eu acho interessante é isso, ao funcionar como ele deveria funcionar, ele foi fundamental para preservar a escravidão. Ou seja, o que eu estou dizendo não é que foi necessária uma adaptação, eu estou dizendo que o regime liberal funciona bem para preservar a escravidão. Obrigado. Acho que, Paulo, podemos talvez encerrar, a menos que surge uma observação, questão. Vou deixar você. Teria muitas, né, coisas para perguntar, muitos desdobramentos de toda essa visão que ela nos traz, mas
Já passamos aqui bastante da nossa hora, então acho que cabe convocar, né, a todos para nosso próximo encontro, que vai ao encontro da música na Semana de Arte Moderna, né, da música do modernismo, com a Camila Fresca, isso no começo de fevereiro, daqui a pouco, né? Dia 2, não? Acho que é dia 2. Tem calendário aqui. Dia 1 de fevereiro. E agradecendo mais uma vez a presença de todos e Paulo, lembrando que essa conferência, tal como do Marco Antônio, será colocada online quando se terminar a montagem, agradecendo a Jéssica para esse trabalho. Então, quem não pôde assistir das suas relações, poderá ver a conferência e aprender muito com essa apresentação. Desculpe, no canal YouTube do Brasil não questão. Paulo, desculpe. Não, mas é isso. Então, obrigado, Miriam. Miriam, super obrigada. Grande prazer de te ver. Eu que agradeço muito, foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Legal ver você, Laura. Beijão. Tchau. Pessoal.